Lloyd, quando você fica viúva, a primeira reação, qual que foi? O que naquele momento você, com 3 filhos pequenos, pensou para sobreviver, para transitar nas primeiras quilometragens dessa vida, da vida sem o seu esposo? Uhum. Voltando para aqueles dias, né, a imagem que me vem à cabeça é um dia quando eu tinha saído da casa da minha mãe em São Paulo, onde eu fiquei alguns dias logo depois, né, que o Marcos tinha sido enterrado. Eu voltei para minha casa, a gente morava numa cidade do interior, próxima aqui de São Paulo, lá em Santa Isabel, e a hora que eu cheguei em casa, olhando a rua, eu enxerguei assim um deserto tão grande, uma terra tão rachada, né? E tinha um sol muito quente, e a emoção me toma agora. Fazia tempo que eu não me emocionava por falar disso, né? Eu, é, eu fiquei ali parada. O que me tomou naquele momento foi o susto já tinha passado, eu já tinha me assustado com o que aconteceu, que foi muito rápido, né? Ele adoeceu e faleceu, mas foi muito rápido. E ali eu me dei conta, porque nós tínhamos ficado 2 anos construindo uma casa dos sonhos, eu estava de frente para a casa, e eu fiquei pensando, né, naquele momento, o que eu vou fazer com tudo isso, né? Com filhos na idade de entrar na faculdade, de grande mudança na vida, né? O Marcos era um provedor da família muito responsável, então, quando ele morreu, ele deixou condições para que eu pudesse sobreviver, né? Mas acho que essa sensação de deserto, não era um deserto de areia, era um deserto de terra rachada muito seca, né? E que eu teria que me despedir daquela casa, vir para São Paulo, arrumar um trabalho, porque naquela época o meu trabalho consistia em criar os filhos e cuidar da casa, né? Então, quando eu me dou conta de que dali para frente seria nunca mais com o Marcos e seria eu, a Lloyd, né? Foi esse misto de emoção, e hoje, olhando, eu posso fazer uma divisão entre antes do Marcos e depois do Marcos. Quem é a Lloyd antes, quem é a Lloyd depois, né? Eu lembro que, nessa época, eu tive um sonho, e eu comecei a participar, né, de um processo de terapia, e o sonho que eu tive era os olhos do Marcos rolando numa praia, assim, né? E nós ficamos trabalhando, eu e a terapeuta, algum tempo nesse sonho, e até eu entender de que até aquele momento, nós ficamos casados 20 anos, eu enxergava a vida através dos olhos do Marcos. E naquele momento, os olhos rolando era um convite da vida para eu olhar a vida com os meus próprios olhos. Por isso, eu considero a decisão de fazer a faculdade de psicologia neste momento um ato de muita coragem, de radicalidade, né? Porque eu escolhi, hoje, pensando, o caminho mais longo, né? O de estudar, depois me especializar, e o fato de eu ser, durante muito tempo, mãe e dona de casa, né, fez com que... E o Marcos, ele era professor universitário, então o meu encantamento com a academia vinha através da minha ajuda na correção das provas que ele trazia para casa, nos trabalhos que ele precisava fazer, e eu digitava não, né? Era na máquina de escrever, né? Então, eu acho que nesse momento, por essa dura realidade, eu começo a ocupar um outro lugar, um outro papel.
nem menos e nem mais importante, mas um outro papel. E pela habilidade que eu desenvolvi como mãe e como dona de casa, como profissional me faltava, né? Então, nesse momento, enquanto eu fazia a faculdade de psicologia, eu trabalhava em 4 lugares. Né? Aí é uma história muito comprida, eu posso tem muito presente de Deus, muitos amigos, né, que estiveram juntos, mas foi um tempo assim de muito trabalho. E eu ouvi dos meus filhos anos depois, eles falaram: mãe, a gente perdeu o pai e perdeu a senhora também, porque eu tive que ir para a luta e escolhi, né, trabalhar o dia todo, estudar à noite, fazer faculdade no final de semana e ainda tentar estar presente na vida dos meus filhos.